Olá, entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que hoje aborda um tema de extrema importância, saúde mental no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse tema, estou aqui com 3 convidadas, a Mônica Veríssimo, ela é médica do trabalho do SESI Departamento Regional da Paraíba. Mônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sueli. Para mim é um prazer participar. Também estamos com a Georgia Antoni, psicóloga e especialista em desenvolvimento industrial do SESI. Georgia, você também seja bem-vinda no programa de hoje. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E a nossa terceira convidada é a Graziela Alberici, psicóloga e responsável técnica do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. Graziela, você também seja muito bem-vinda pela primeira vez conosco aqui, assim como a Geórgia. Muito obrigada, Celine. Obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui com vocês. Ok. Bom, vamos começar por Mônica Veríssimo, né, médica do trabalho. Mônica, qual a importância da medicina do trabalho na prevenção e no tratamento da saúde mental do trabalhador? Bom, essa é uma pergunta muito importante, Sueli. A medicina do trabalho, ela é uma especialidade, né, que cuida da saúde do trabalhador durante todo o seu período de vida laboral. Desde a entrada deste trabalhador numa empresa até a sua saúde. Ela está amparada por um arcabouço legal. No caso, a gente tem a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujo objetivo é prevenir e preservar a saúde do trabalhador. E quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente aqui engloba tanto a saúde física como a mental, certo? Ajudando a medicina do trabalho nessa identificação dos riscos a que esse trabalhador está exposto e que podem ocasionar tanto o adoecimento físico como mental, nós temos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9, e temos a NR17, que trata de ergonomia. O PPRA mostrando e evidenciando aqueles riscos físicos, químicos, biológicos e de acidente ao que o trabalhador está exposto. E a NR17 tendo uma importância fundamental nesses riscos relacionados aos transtornos mentais. Por quê? Porque ela analisa a organização do trabalho. Ela estuda, né, a demanda psíquica daquela atividade que o trabalhador exerce nesse processo de adoecimento. Então, por aí já dá para perceber a importância, né, da medicina do trabalho, na saúde de um modo geral, inclusive mental do trabalhador. Geórgia, eu vou trazer você, né, para a conversa agora. Começo lhe perguntando, Geórgia, de que maneira os transtornos mentais eles estão presentes no ambiente de trabalho nas empresas? Sueli, se nós olharmos assim, o perfil da população, a gente já vai ter muito claro que isso está impactando o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, nós temos dados que o Brasil fornece para um grupo internacional que chama Global Burden of Disease. Nesses dados, o Brasil apresenta um quadro em que entre 15 e 49 anos de idade, então quer dizer, um período da vida muito produtivo, né? As doenças mentais são a principal causa de incapacidades, né? E dos 50 aos 69 anos, ela se torna a segunda principal causa. Então, quer dizer, ela está muito presente nesse período produtivo para todos os brasileiros. E, obviamente, isso vai também impactar dentro do ambiente de trabalho. No Brasil, por exemplo, a depressão, estima-se que o Brasil tem 17% das pessoas com depressão hoje, ou seja, 17 pessoas em cada 100 têm um diagnóstico de depressão hoje.
Na indústria, nos dados que o SESI levantou, esse perfil é de 13,7%. Mais ou menos 14 pessoas em cada 100 pessoas na indústria estão com depressão hoje, de acordo com os dados do SESI, né? O SESI mantém esse monitoramento, então ela levanta uma série de dados sobre saúde, estilo de vida, e esse é um deles. Mas, assim, queria chamar a atenção também, porque aqui eu estou falando só de depressão, né? Existem outros transtornos e existem alguns indicadores que são indícios que a empresa pode observar, inclusive o médico do trabalho, e aí, a partir daí, já tomar algumas medidas preventivas, né? Então, por exemplo, o SESI acompanha dados que perguntam assim, como que você classifica os seus relacionamentos no trabalho, em casa, né? E a gente tem que quase 9% dessas pessoas hoje dizem que não estão bons, que estão ruins. Mas isso não era verdade em 2016. Nessa época, 6% dizia que os relacionamentos estavam ruins. Então, a gente vê que uma piora nesse quadro, nesse momento assim, de pandemia, não só em relação a relacionamentos, mas estresse, que aumentou muito, era 12%, passou para 17%. E quase 16% dizem que não conseguem relaxar nos momentos de lazer. Então, esses são alguns outros indicadores que não são de adoecimento ainda, mas que já remetem a uma possibilidade, a uma vulnerabilidade em relação a esse adoecimento. Pronto, eu vou fechar essa primeira rodada da nossa conversa com a Graziela, perguntando quais sinais indicam que um trabalhador ele não está bem em relação à saúde mental, Graziela? E uma segunda pergunta dentro dessa mesma pergunta. Como os colegas de trabalho e até mesmo os familiares podem ajudar no momento em que algum desses sinais é identificado? Boa pergunta, Sueli, acho que é bem importante, né, estar atentos a esses sinais. A gente sabe que no cenário de pandemia, né, muitas situações são consideradas normais e esperadas. Então, por exemplo, sensação de insegurança, medo, né, do desconhecido, do que estava por vir. Também tem muita preocupação em adoecer, né, preocupação de perder o emprego. Então, existem algumas reações psicológicas que são consideradas adequadas, né, pelo período de pandemia que nós ainda estamos vivendo. Agora, quando é que começa a se tornar um problema, né? Quando é que a pessoa começa a ter um grau de sofrimento tão grande, né, que precisa estar atento para buscar ajuda? Então, eu vou te dizer assim, né, que existem alguns critérios que a gente leva em conta. A prolongação do tempo, né, ou seja, quando os sintomas persistem por semanas, por meses e não desaparecem. Então, que sintomas são esses, né? A gente pode citar alguns. Quando a pessoa passa a não dormir bem, né, a pessoa dormia bem, tinha lá a sua qualidade de sono, passa a não dormir bem. Ou ter insônia, né, ou dormir demais. Quando ela passa a ter uma queda da energia vital, ou seja, ela não consegue mais trabalhar da mesma forma, né, tem dificuldade para levantar da cama de manhã, e não era assim antes. Um outro sinal, começa a abusar de substâncias, então, assim, álcool, outras drogas, né, e quando isso é exagerado, né, aí já temos um sinal importante para ter. Uma outra possibilidade também, a pessoa começa a se alimentar muito mal, deixa de comer, não tem mais apetite, né, ou o contrário, come demais, né, passa a engordar, enfim, aumentar o peso em função, né, da angústia, da ansiedade que ela está vivendo. Então, claro que existem sintomas mais moderados, eu diria assim, e outros mais graves, mais sérios. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a falar que a vida não vale a pena, que ela pensa em desistir de tudo, que ela gostaria de sumir, né, e nós, enfim, também estamos agora no mês do Setembro Amarelo, né, que fala sobre a prevenção ao suicídio, então é importante ficar atento a esses sinais, né. Bom, a gente vai dar uma pausa nessa nossa conversa, vamos aí ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A gente volta já já.
Lá em casa a gente sempre foi muito de conversar, de decidir as coisas junto, minha mãe e meu pai. Nessa época da escola sede, foi eu que pedi a eles, né? Eu acho que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Falo com propriedade que não peca em nada a escola. Ela prepara tanto para o mercado de trabalho, prepara para o Enem. Foi imprescindível tanto no concurso público quanto na vaga de medicina. A escola SESI é um mundo de possibilidades. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje falando aqui sobre saúde mental no ambiente de trabalho. As nossas convidadas são Mônica Veríssimo, Georgia Antoni e Graziela Alberici. Doutora Mônica, eu vou abrir esse segundo bloco novamente com a senhora, lhe perguntando quais os principais transtornos mentais que são causadores da incapacidade no Brasil. E se a realidade nacional também se retrata aqui no estado da Paraíba? Antes de lhe responder, de colocar essa questão, eu gostaria, inclusive, de falar sobre o surgimento da campanha de Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele começou nos Estados Unidos em 1994, quando um jovem de 17 anos, chamado Mike, cometeu suicídio, né? Ele era um jovem muito ativo, um jovem que aparentemente não mostrava apresentar nenhum problema, nenhum transtorno mental, e ele tinha recentemente reformado um Mustang, e tinha pintado esse Mustang de amarelo. Então, como os pais dele não tinham percebido que o filho passava por essas problemáticas, eles ficaram estarrecidos com o fato e resolveram, durante o velório, distribuir para os presentes cartões onde tinham a frase, né? Se você precisar, peça ajuda, e colado a esses cartões, fitas amarelas. Então, diante deste fato, que se tornou bem conhecido na época, em 2003, a Organização Mundial de Saúde resolveu tomar como dia 10 de setembro o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, né? E aqui no Brasil, só em 2015, nós começamos a fazer a campanha do Setembro Amarelo. Bom, voltando à sua pergunta, né? Quais os principais transtornos mentais que levam à incapacidade no Brasil? Dentre os transtornos mentais, o principal que causa afastamento são os transtornos de humor, né? E dentre estes transtornos de humor, a Georgia já trouxe até uma estatística, está a depressão, certo? A depressão é a campeã de afastamentos. E não só o primeiro episódio da depressão, mas episódios recorrentes, certo? Em segundo lugar, causando afastamento, nós temos os transtornos neuróticos, aqueles transtornos de estresse pós-traumático. É aquele trabalhador, por exemplo, que sofre um acidente de trabalho e depois ele começa a desenvolver, né, esse transtorno, né? Ele não consegue mais ficar tranquilo naquele ambiente de trabalho, inseguro, o receio de voltar àquela atividade, tristeza, medo, insônia, e aí tantos e tantos sintomas já mencionados por Grazi aqui, né? E, em terceiro lugar, dentro dos transtornos mentais, estão os transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas. É bom salientar que os transtornos mentais, eles levam ao afastamento por um longo período de tempo. Então, isso é uma preocupação do médico do trabalho, até no sentido da volta ao trabalho desse trabalhador, dessa reintegração desse trabalhador em suas atividades, porque quanto mais tempo afastado do trabalho, mais dificuldade de reinseri-lo nesse ambiente. E, dentro da Paraíba, nós percebemos também, como você perguntou, essa mesma tendência. A depressão continua sendo, no nosso estado,
a maior causa de afastamento. Geórgia, como a saúde mental, ela impacta na produtividade das empresas? Lá no primeiro bloco você falou da questão, também citou, né, a respeito dos afastamentos. Agora eu queria que você fosse mais específica, se for possível, na prática, no dia a dia da empresa. Como é que trabalhadores com algum problema de saúde mental impactam nos resultados? A gente levantou alguns dados que são interessantes. Por exemplo, pessoas que referem ter problemas nos seus relacionamentos, essas pessoas têm 3,5 mais chances de faltar ao trabalho do que a pessoa que não está com problema de relacionamentos. E veja que aqui eu estou falando só de um indicador, de um fator de risco, que é como é que eu estou em relação aos meus relacionamentos, né? Então, em relação aos trabalhadores que referem ter estresse, eles têm 2,5 mais chances de faltar ao trabalho do que aquele que não refere ter estresse no momento, né? Então, assim, por exemplo, outros impactos que isso traz na empresa. Os trabalhadores que referem estar com problema, esses são relacionamentos, estresse e atividade física, são fatores de risco que mais impactam na produtividade. Então, é por isso que eu estou falando deles, né? Então, por exemplo, a pessoa que diz que está com problema de relacionamentos, ela tem 3 vezes mais chance de sentir dor para trabalhar do que aquela que não tem problema de relacionamentos. Ela tem, igualmente, 3,5 mais chances de não sentir disposição para trabalhar, de não sentir vontade de ir ao trabalho e de ter dificuldade de se concentrar no trabalho. Então, todos são impactos em fatores de produtividade dela. Ela não consegue se concentrar, sente dor, não tem nem vontade de ir ao trabalho. Para aqueles que referem estar com estresse, eles têm 4,5 vezes mais chances de não sentir disposição para trabalhar, 4,5 mais chances de não sentir vontade de ir ao trabalho e 4,5 vezes mais chances de não conseguir se concentrar no trabalho, né? E aquele que não faz atividade física, então, poxa, nossa, Jorge, você está falando de doença mental e vem com atividade física, então, para a gente ver como está relacionado à falta de movimento corporal, as pessoas que dizem que não fazem atividade física nenhuma de lazer, 0, elas têm 1,5 vezes mais chances de faltar ao trabalho, de sentir dor, de não se sentir dispostas, de não ter vontade de ir ao trabalho e também de se concentrar. Então, eu trouxe aqui elementos que mostram essa queda na energia vital de indicadores que nem são daquelas que estão com depressão, por exemplo, que talvez essas já estejam afastadas. Ok, Geórgia. Graziela, vamos com você agora. A pandemia, ela impactou bastante, né, na saúde mental das pessoas de um modo geral. As situações que envolvem luto, perdas, questões financeiras, enfim, uma tempestade de situações negativas, sentimentos variados. Aí eu lhe pergunto, Graziela, o que esperar do cenário pós-pandemia? E como as empresas, Graziela, elas podem se preparar e estarem atentas até para essas situações que envolvem trabalhador e saúde mental? Realmente, assim, a pandemia, ela intensificou as questões de saúde mental, né? Vocês estão vendo, nunca se falou tanto em saúde mental. As revistas, a mídia, as redes sociais, né? Todo mundo trouxe à tona a pauta da saúde mental. Mas é importante dizer que essa não é uma pauta nova para as empresas. Essa é uma pauta que já estava posta. A gente diz, já estava na mesa, né? Ela já estava ali há muito tempo, né? Só que talvez não se tivesse tanto um olhar mais apurado para ela. E qual é, então, a tendência, né, num cenário pós-pandemia, como tu me perguntaste, que não tem como separar? Sabe aquele mito que a gente tinha? Não, quando eu chego em casa, eu esqueço todos os problemas, né, do trabalho no trabalho. Também quando eu estou no trabalho, eu esqueço tudo que, né, é problema pessoal em casa. Isso não existe, né? O nosso cérebro, ele não consegue fazer essa separação. Então, quando eu penso, né, que eu posso separar toda a parte de produção, de entrega, da parte das pessoas, né,
eu também tenho um mito aí. Não se consegue, porque são pessoas que estão trabalhando. Então, o que a gente tem que auxiliar, né, e as empresas estão também se dando conta disso, é de que, tanto no papel da gestão, como no papel, né, do líder, no papel do próprio RH, é importante estar atento às questões de saúde mental, porque, como bem exemplificou, né, a Geórgia, a pessoa que não tem, que está mal do ponto de vista, né, da sua saúde mental, que não tem energia para ir trabalhar, é claro que ela vai impactar o trabalho, e ela vai impactar a produtividade da empresa. E a gente sabe também, hoje, né, se sabe que aquelas empresas que olham para a questão da saúde mental, elas têm uma sustentabilidade do negócio a mais longo prazo do que aquelas que não olham para essa questão. Então, por que isso é importante? A gente está falando, né, da saúde das pessoas e da saúde do negócio também. Bem, a gente vai ao nosso segundo intervalo, hoje aqui conversando sobre saúde mental no ambiente de trabalho, mas não saia daí, continue ligado com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Os carros elétricos já são realidade. Qualifique-se com o Senai para trabalhar na manutenção desses veículos. O Senai, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, está com inscrições abertas em João Pessoa para o processo seletivo de vagas gratuitas para o curso de manutenção de veículos elétricos híbridos. Confira o edital com os requisitos e faça sua inscrição em fiepb.com.br/Senai. Realização: Senai e Ministério Público do Trabalho. E estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje a gente conversa aqui sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E as nossas convidadas, Mônica Veríssimo, Geórgia Antoni e Graziela Alberici. Bom, o terceiro bloco sempre tem um tempo mais curto, e eu tenho aqui uma única pergunta para as três convidadas, e cada uma vai responder dentro da sua perspectiva, de acordo com a função que exerce no SESI. Doutora Mônica, vou começar com a pergunta: quais as medidas que as empresas podem adotar para minimizar, doutora Mônica, os riscos de adoecimento mental no ambiente de trabalho, de acordo com tudo isso que a gente conversou no programa hoje? Bom, Sueli, como já foi colocada a importância aqui de que todos dentro de uma empresa devem se engajar, né, nesse processo, e tendo, né, a ideia de que o adoecimento mental, ele tem como fator o fator de risco ocupacional, mas também ele tem o fator de risco social e o fator de risco psíquico. Então, eu diria que as empresas que já implementam seus programas legais, como o PCMSO, o PPRA e a ergonomia, que é tratada pela NR 17, elas devem atuar dentro de dois contextos, de dois cenários, né? No tratamento do estresse decorrente dos riscos ocupacionais propriamente ditos, aí nós teríamos os riscos químicos, os riscos físicos, por exemplo. Nós sabemos que há agentes químicos que levam ao adoecimento mental, a gente poderia citar aqui o mercúrio, adoecimentos físicos que levam à fadiga, por exemplo, o calor excessivo, ou então o ruído constante, levando a uma irritação, podendo ao longo do tempo desencadear um adoecimento mental, e também atuar no estresse ocasionado pelos fatores psicossociais, certo? Então, é necessário essa compreensão e o engajamento de todos, não só o médico do trabalho e RH, mas de todos que compõem a empresa. Ok, bom, nessa mesma pergunta eu queria também a contribuição da Geórgia. Quais são, Geórgia, na sua perspectiva, as medidas que as empresas podem tomar no sentido de minimizar o afastamento e o adoecimento mental dos trabalhadores? A minha primeira recomendação é que a empresa olhe, a gente precisa aprender a falar sobre isso, né? Então, para que ela olhe, para que ela monitore as condições populacionais dos seus trabalhadores em relação a esses indicadores que eu trouxe aqui, que são indicadores que são fatores de risco para o adoecimento e também são indicadores de que alguma coisa não está dando certo. A pessoa não tem motivação para trabalhar, não tem disposição para trabalhar,
a pessoa está com dificuldade de se concentrar, tudo isso são indicadores que vão apontar caminhos para essas empresas e vão permitir que elas ajam de forma preventiva, né? Então, por exemplo, as empresas que fazem esse acompanhamento, elas podem até perceber que tem um setor que está apresentando sinais mais críticos do que outro setor, então tem alguma coisa ali, o que eu posso fazer para contribuir, né? E a partir disso também, preparar os seus líderes, outro gancho que tanto a doutora Mônica quanto Grazi falaram, né? Ok, Graziela, agora vamos ter aí a sua contribuição também no aspecto das medidas que as empresas devem tomar para evitar que hajam prejuízos, tanto para a empresa como principalmente para o trabalhador que está ali como seu colaborador. Uhum. Às vezes a gente pensa, bem como falou a Georgia, né, são ações simples, né, que não tem um grande custo para as empresas. É importante dizer que quando a gente fala em saúde mental, a gente também, né, trabalha com a questão desses fatores psicossociais inerentes ao trabalho. Então, muitas vezes, ter um refeitório na empresa para as pessoas poderem almoçar é uma melhoria em termos de saúde mental, né? Tudo aquilo que impacta num bom ambiente, né? Ter as máquinas ajustadas, ter equipamentos, ter uma comunicação clara e eficaz, né? Onde as pessoas saibam o que está acontecendo na empresa, ajuda muito. Vou te dizer uma outra questão assim, que é importante também, e a gente trabalha muito na construção de ações que favoreçam o apoio entre pares. A gente sabe, né, que a competição, ela não favorece a saúde mental. A gente vive num mundo competitivo, né, mas a cooperação, sim. Então, como é que eu posso, né, ajudar o meu colega para que ele desempenhe bem o seu trabalho? Então, a gente tem ali desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de lideranças, né, como a Georgia trouxe, que o SESI já faz, consultorias em gestão, né, da saúde mental, justamente para trazer isso, assim, né, os indicadores. Como é que a gente pode acompanhar num determinado tempo, né, dentro daquelas ações que a gente se propôs a fazer num plano de ação, quais deram certo, quais, né, diminuíram os meus índices, por exemplo, de afastamento, de absenteísmo, né, quando a pessoa falta ao trabalho, e até mesmo de acidentes de trabalho, né, a gente vem trabalhando muito com essa questão da relação entre a saúde mental e os acidentes de trabalho. Então, claro, também poder, eu diria assim, focar nos 3 níveis de prevenção. A prevenção é muito importante, porque quando a pessoa já está adoecida e ela se afasta do trabalho, já houve, né, a doença instalada, o afastamento, mas o que eu posso fazer antes disso? E é nisso que as empresas têm que se focar, é nessa prevenção. Então, a gente pode ter prevenção, tanto do ponto de vista de levar informações para esse trabalhador, como, né, tanto a Mônica como a Georgia trouxeram, ainda é um tabu, é uma temática que tem ainda muito preconceito, muito desconhecimento, né? Então, assim, quanto mais informações, palestra, campanhas eu levar, mais eu estou ajudando o trabalhador a lidar com isso. E também da mesma forma, né, ok, fizemos tudo isso, mas ainda assim a gente tem necessidade de encaminhar o trabalhador. Hoje existem plataformas de saúde mental, o SESI tem, né, que atendem psicoterapia, os trabalhadores, né, na modalidade online, eu posso fazer a qualquer momento, né, sem, enfim, estar no trabalho, posso fazer em casa, posso fazer no fim de semana, e atendimento, né, emergencial também é importante, ter algumas pessoas identificadas na empresa que possam estar preparadas, capacitadas para acolher os colegas quando esses tiverem algum problema, e a gente tem visto assim, não é só transtornos mentais, né, muitas vezes a gente tem situações aí, como eu falei, financeiras, violência doméstica, né, também é algo que está dentro das empresas e preocupa bastante, né, então, assim, poder estar atento a essas questões, não só o RH, a saúde e segurança, né, os médicos, que são extremamente importantes, toda a parte de saúde, mas também capacitar alguns colegas para que sejam socorristas, né, para que sejam brigadistas, assim, psicossociais das equipes, né, poder estar atento a isso. Então, são várias ações, né, que a gente tem, que o SESI já faz, que o SESI já atua com as empresas, umas, claro, um pouco mais complexas, outras bem simples, né, mas que têm resultado. Bom, e a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!